Eu acho que um dos grandes problemas da grande maioria das pessoas hoje, né, é de fato a percepção de que sua vida não está da maneira como ela esperava ou da maneira como ela queria. E isso é interessante porque aqui nós vemos um grande defeito que eu percebo nas pessoas. E que era um defeito que eu tinha e que eu tive que trabalhar muito isso em mim. Depois que, claro, eu tomei consciência disso. E a verdade é que a gente tem o hábito de esperar. Eu vou ser um pouco lento no raciocínio, tá? Porque isso é um tema bastante delicado e eu não quero que você entenda mal e também eu quero que você entenda isso verdadeiramente, né? E eu preciso tornar as coisas bem claras e evidentes aqui, mas o grande problema é que as pessoas esperam uma vida que não é natural. Eu acho que agora eu encontrei a maneira perfeita de expressar isso. As pessoas desejam uma vida que ela não é natural. E como assim? Quando nós olhamos para a vida, quando as pessoas elas criam determinadas expectativas, lógico, elas querem as coisas boas, né? Elas querem um relacionamento bom com uma outra pessoa, né? Ela espera isso. Ela espera que o outro seja carinhoso, amoroso e por aí vai. Ela também tem expectativas para sua vida profissional. Ela espera ganhar mais dinheiro e ganhar muito dinheiro, né? Ela espera abundância, ela espera crescimento, ela espera florescer, prosperar, né? E a verdade é que tá tudo bem. Eu acho que ninguém deveria viver, né, sem essas expectativas. Eu acho que, de uma certa forma, essas expectativas, elas nos fazem caminhar de uma forma mais leve. E ela também nos faz ter uma certa vontade, uma motivação maior para alcançar as coisas, né? Só que quando nós obtemos essa visão, a gente ignora a natureza da vida. E qual é a natureza da vida? A natureza da vida é que na vida não tem só essas coisas que nós consideramos boas. A vida não é só prosperidade. Existe momentos de escassez, existe, que nem aquela história da Bíblia, né? Aquela história em que o José interpreta o sonho do faraó e ele diz, esse seu sonho quer dizer que vão ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Não é? É muito louco porque ali você tem uma lição nítida do que é a vida. Entende? A vida é assim. O faraó, naquele momento, o que ele precisou? Ele precisou instituir José como ministro, primeiro-ministro do Egito, para que o José ele pudesse organizar o Egito, para que os 7 anos de vacas gordas, né, nos 7 anos de vacas gordas, fossem estocados grãos
para sustentar o Egito nos 7 anos de vacas magras. Você percebe que neste momento, né, eu adoro, cara, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você quer crescer intelectualmente? Você quer ser, assim, ó, um cara que pensa muito melhor, mas muito melhor acerca da vida e das coisas que acontecem na sua realidade? Você precisa urgentemente ler a Bíblia. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia está recheada de histórias que enriquecem o teu imaginário, cara. A Bíblia está recheada de histórias que enriquecem a tua imaginação, a tua navegação dentro da própria realidade, da estrutura do real. A Bíblia te dá histórias que te mostram possibilidades de acontecimentos diversos. Entende? Quando você pega essa história, por exemplo, de José, você vê um aspecto natural da vida, aonde a vida ela é uma complexidade muito grande. Você não tem só aquilo que você deseja, você também tem aquilo que você não deseja, né? E Freud exprimiu isso muito bem quando ele falou do princípio do prazer e do princípio da realidade. Outra coisa muito boa para gerar uma compreensão muito legal da vida é a própria psicanálise. Quando Freud ele pega e ele trabalha a questão do princípio do prazer, ele está dizendo, você vai buscar o prazer e evitar a dor. É isso que você vai fazer. Mas aí quando Freud pensa, mas espera aí, ele vai evitar a dor, mas ele vai ter a dor. Ele vai evitar a dor, mas às vezes ele não vai ter como evitar. Então, peraí, esse indivíduo, ele busca só prazer, mas ele não experimenta só prazer. Ele experimenta a dor também. Então existe um outro princípio. Que princípio é esse? Freud vai dar o nome de princípio da realidade. E por que princípio da realidade? Porque a realidade ela é inevitável. Só te resta uma única forma de lidar com a realidade, que é a aceitação. É quando você diz assim, isso aconteceu? Legal, é porque tinha que acontecer. É isso. As coisas deram nisso. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso reverter esta situação? Não. Então, se eu não posso reverter essa situação, só me resta aceitar. E eu quero dizer reversão no sentido de você desacontecer o que aconteceu. Você tá entendendo? Isso é um poder que você não tem. Aconteceu. Aconteceu. Entende? Se alguém traiu você, alguém traiu você. Não tem como você voltar no tempo, não tem como você desfazer isso. Isso aconteceu. Então, o que lhe cabe é uma reação. É só isso. Você só vai reagir. E como você vai reagir? Primeiro aceitando. Por quê? Porque se você não aceitar, você está cometendo um ato antinatural. Por que você está cometendo um ato antinatural? Porque você não estará de acordo com a natureza. Se a própria natureza te impossibilitou de reverter os acontecimentos em sua vida, no sentido de que você não pode voltar no tempo, no sentido de que você não pode desfazer a merda que os outros fazem, se a própria natureza te impossibilitou de fazer isso, por que diabos você não aceitaria? Não faz o mínimo sentido, você não tem outra opção. Você vai aceitar e reagir. E se você não aceitar, pronto, você só não vai aceitar. Mas aquilo tudo ainda está lá. Aconteceu, é verídico, é fato, é real. Você só não vai aceitar. Olha como você está completamente distante da realidade. Você vai ficar, mas eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E que você, logicamente, você não vai reagir da maneira correta
aquela situação. O que acontece com aquele problema? Ele aumenta. Entenda uma coisa, grande parte das depressões que hoje basicamente se tem na vida, elas estão assentadas aí. Sabia que isso é um grande problema? Isso é um grande cooperador dessa epidemia que é a depressão? Essa incapacidade de aceitar as eventualidades da vida? Porque quando eu não consigo aceitar aquilo que me aconteceu, eu estou lutando uma batalha que ela já está perdida no momento que ela começa. Entende? Muitas pessoas, quando perdem alguém, elas estendem o luto. Isso é um grande problema, você estender o luto. Por que é um grande problema você estender o luto? Porque a morte da pessoa que faleceu não pode ser revertida. Ainda que você vive uma vida inteira de luto. E o grande problema de viver uma vida inteira de luto é que você está desejando o tempo todo uma realidade que não se manifestará. Você está desejando que o princípio da realidade não existisse. Só que este desejo nunca será satisfeito. Você está nadando contra uma corrente desesperadamente e a corrente está te levando, mas você está lá, insistindo nisso. Percebe o quão contraproducente é isso? E o que acontece? Acontece que na frustração diária desse seu desejo, na frustração diária, você vai acumulando raiva, você vai acumulando ódio, você vai acumulando tristezas. E entenda que isso vai impactando toda a sua bioquímica, isso vai impactando toda a sua neuroquímica. E para chegar numa depressão, é logo ali. Percebe o quão a ação antinatural ela nos prejudica? Percebe o quão é fundamental para a nossa vida nós entendermos a natureza das coisas? O quão é fundamental para a nossa vida nós entendermos a natureza desta realidade? Essa realidade que nos impõe 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras? Esta realidade que ao mesmo tempo é abundância e ao mesmo tempo é escassez? Essa realidade que ao mesmo tempo é riqueza, ao mesmo tempo é pobreza? Essa realidade que ao mesmo tempo é felicidade, ao mesmo tempo é tristeza? Percebe que o homem, todo dia que ele acorda, ele está sujeito a uma picada de uma centopeia, ele está sujeito a uma traição de um melhor amigo, ele está sujeito a uma traição de uma própria esposa. Percebe que o homem, quando ele acorda, ele está sujeito a uma demissão, ele está sujeito a um cancelamento. Percebe que, da mesma forma que a vida ela nos proporciona momentos de grande sucesso, de grande abundância, de grande prosperidade, ela também nos proporciona momentos que são controversos. Esse é o intricado complexo da realidade. Esse é o trono no qual a nossa vida se assenta, a realidade. E quando nós entendemos que a realidade é o rei, nós entendemos que devemos obedecê-lo. Total. Nós nos tornamos agentes conformes com o natural, como dizia o próprio estoicismo, seja conformado com a natureza, seja conformado. O que é ser conformado? É estar conforme, possuir a mesma forma,
Haja como a natureza. Perceba a natureza e haja como ela. É como aquela metáfora do taoísmo da água. A água contorna todas as coisas, aquela metáfora que o próprio Bruce Lee usava. Né? Ele dizia, eu sou como a água. Eu vou me adaptando às coisas de uma maneira a tirar o melhor proveito delas. Não é? A água, ela vai se esquivando, ela vai surfando nos obstáculos, de modo que ela simplesmente não oferece resistência. Ela evita a resistência e vai buscando sempre os melhores caminhos para chegar até o seu objetivo final. Isso é agir conforme o natural. Por que eu vou agir de uma maneira que não me favorece? Por que eu vou deixar de aceitar uma realidade que não faz o mínimo sentido? Porque é a realidade. Se é realidade, isso quer dizer que é real. E se é real, isso quer dizer que está manifestado. E que não tem como eu reverter sua manifestação. A tentativa de reverter a manifestação seria o antinatural. Por quê? Porque isso é impossível. Não posso desfazer o que já foi feito. Já foi feito, já foi feito. Eu posso fazer uma outra coisa para tentar amenizar o dano, consertar, mas desfazer, não posso. Uma palavra que foi dita não retorna na boca. Mas às vezes nós agimos querendo que estas coisas sejam revertidas. Não faz o mínimo sentido. Isso é o estoicismo puro, né? Isso é o estoicismo puro na realidade, porque os estoicos diziam claramente isso, haja conforme a natureza, inclusive isso é o tema central. Mas você percebe o quão nós precisamos estar imerso na nossa realidade e entender que esta vida ela não é só feita de vitórias, mas também de derrotas, e entender que estas coisas não são boas nem más, mas que elas são apenas coisas que pertencem à vida. Eu gosto muito de uma frase do Marco Aurélio, onde ele diz: nada acontece com o homem que não é próprio dele. E é engraçado que nas mesmas meditações de Marco Aurélio você vai encontrar ele dizendo que é muito importante você sempre ter em mente que naquele dia você está sujeito à traição do traidor, à usurpação do usurpador, ao roubo do ladrão, né? Então você está sujeito a essas coisas. Da mesma forma que você está sujeito ao beijo carinhoso da sua esposa, ao abraço carinhoso da sua mãe. Entende? É assim. É assim. E quando nós entendemos isso, nós entendemos a vida no todo. E, nossa, isso nos dá isso muda a nossa forma de enxergar a nossa realidade. Isso muda a nossa forma de enxergar a nossa realidade. Porque nós estamos o tempo todo vendo as coisas como meio que num estilo 880, né? Meio que eu volto para um podcast que já foi gravado aqui por mim, onde eu falo sobre o dualismo, né? E a gente está sempre enxergando a vida dessa forma, o fracassado e o bem-sucedido, né? O bem e o mal. Né? As pessoas olham muitas vezes para si, eu sou um fracassado. As pessoas olham muitas vezes para si, né? Eu sou o bem-sucedido. Né? O que, lógico, é uma visão muito menos comum do que a do fracassado, mas as pessoas elas tendem a olhar as coisas desta forma. Mas as coisas elas vão muito além disso. As coisas elas vão muito além disso. Aí é importante você voltar eu acho que foi o episódio 405, tá? Que eu falo sobre
o dualismo. Isso é importante, tá? Aí depois você vai lá, para não ficar muito repetitivo aqui, é que eu quero me ater apenas a esse aspecto da realidade, tá? Então, isso muda a forma como nós enxergamos a nossa realidade e isso nos dá mais coragem, isso nos dá mais força, isso nos dá uma capacidade de enxergar a nossa realidade de uma forma mais verdadeira, o que é um dos princípios mais importantes na vida, buscar a verdade. Nossa, olha, a verdade, ela é a coisa mais assassinada na face da Terra, né? Costuma dizer que a verdade, ela sofre homicídios todos os dias. E é exatamente porque nós, seres humanos, a gente tende a evitar a verdade porque, às vezes, a verdade ela é dura. Às vezes, a verdade ela não é doce. E os seres humanos, eles gostam mais das coisas doces, né? É natural da humanidade, não é? A gente gosta mais das coisas doces e é exatamente por esse motivo que existe o auto-engano. Entenda uma coisa, o auto-engano, ele nasce da vontade de querer amenizar o impacto da própria realidade em nós. Você já percebeu isso? É daí que vem o auto-engano. O auto-engano vem dessa necessidade que a gente tem de querer perceber a realidade de uma maneira mais amena, mas de uma maneira que não é ela própria. Ou seja, nós queremos enxergar como realidade aquilo que nós imaginamos e não aquilo que de fato é. É isso que acontece no próprio auto-engano. O auto-engano é uma fuga da verdade. É um desejo de não tocar nela. E o que acontece? Nós perdemos a capacidade de ler a nossa vida de maneira excelente. Nós perdemos a capacidade de refletir sobre a nossa vida da maneira como ela decorre. Então, a gente acaba trabalhando mais com a nossa imaginação do que com a realidade. E aí nós temos um grande problema. Porque as soluções para os nossos problemas, de fato, não são encontradas. Nós precisamos lidar... Primeiro, nós precisamos compreender as vulnerabilidades que nós temos. É o primeiro passo. Compreender as suas vulnerabilidades. Depois que nós compreendemos as nossas vulnerabilidades, a gente aceita elas. Bom, tem fraqueza em você? Então você é fraco, assume. Assume. Tem fraqueza em mim, eu sou fraco. Tem várias fraquezas em mim que eu identifico, eu tento mudar. Isso é natural. Isso é natural, o ser humano não é só fortaleza. Não, lembra quando nós vemos, agora há pouco nós estávamos falando sobre isso. O que é próprio do homem? A fraqueza e a força são próprias. Nós estamos sujeitos tanto à fraqueza como à força todos os dias na nossa vida. Isso são coisas próprias do homem. Todas as fraquezas que nós temos são próprias nossas e todas as forças são próprias nossas. É por isso que ficar sofrendo pelas suas fraquezas é inútil. Eu tenho determinadas fraquezas. Eu sou um fraco. Desse jeito minha vida vai ser um desastre. Não vai dar pra mim. Eu sou viciado nisso. Eu tenho um problema com aquilo. Que desgraça. Minha vida não vai dar em nada. Amigo, olha para essas coisas como coisas que são próprias da própria humanidade. Encare elas no sentido de que seja verdadeiro. Eu tenho esse problema. Bom, o que eu posso fazer para resolver? Olha, eu já tentei várias coisas, não consegui.
Entende? Ora, não me resta muita opção a não ser aceitar o problema até encontrar uma oportunidade de lidar com ele. Pronto. Olha como você facilita a forma com a qual você interage com os problemas na sua realidade. O importante é o quê? É que, sabe qual é o grande problema que as pessoas fazem? As pessoas, elas relegam, na verdade relegam não, elas são incompetentes com o seu desenvolvimento intelectual. Ah, eu tenho esse problema, eu quero resolver. Ah, mas aí vão empurrando as coisas com a barriga. Entenda uma coisa, isso não é empurrar as coisas com a barriga. Não é ignorar e deixar a coisa rolar. Não, é você ser ativo no processo de desenvolvimento. E o que é ser ativo no processo de desenvolvimento? É você estar interagindo com uma busca genuína para a resolução dos seus problemas. É isso. Ah, vai levar 10 anos? Que leve 10 anos. É melhor levar 10 anos do que ser a vida toda. Ah, vai levar 15? Que leve 15. É melhor levar 15 do que levar a vida inteira. Você está entendendo? Mas é necessário ter uma busca ativa na resolução deste problema. Eu não paro, eu estou sempre ali. Eu estou sempre ali. Eu estou ali o tempo todo. Entende? Então, eu preciso resolver. Tá, eu preciso resolver. O que é que eu posso usar ao meu favor? Ah, posso usar isso, posso usar aquilo. Então vamos entender isso, vamos entender aquilo. E vamos entender as coisas. Então eu caminho num sentido de entender cada vez mais a minha realidade. Eu expando cada vez mais o meu intelecto e a minha mente, abrangendo várias coisas, para que eu possa encontrar uma determinada coisa que possa ser útil para mim. Ou você acha que as coisas úteis vão cair no seu colo sem esse processo? Não vai acontecer. É natural da vida. É natural da vida o ser humano encontrar o que ele busca e não encontrar o que ele não busca. Você está entendendo? Então, quantas vezes, né, você encontrou aquilo que não buscava e quantas vezes você encontrou aquilo que você vai ver que você encontrou mais vezes aquilo que você buscava. Isso é o natural. E é dessa forma que você acaba encontrando as soluções para o seu problema. Agora, se você pegar e começar a se envolver com as coisas vis e começar a buscar nas coisas vis uma distração para não enfrentar as coisas mais valiosas, se você querer fugir da realidade, fugir da própria verdade e não querer lidar com ela, você vai perpetuar um problema para sua vida inteira, cara. Você só resolve o problema quando você lida com o problema efetivamente. É quando você pega, esta é a verdade da minha vida. Eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Entende? Então agora vamos ver o que eu posso usar para melhorar esse aspecto da minha vida, porque eu não quero mais ser isso aqui. Eu quero ser uma outra coisa. Eu vou beber uma água aqui, rapidinho. Você me entende? Então, é neste caminho que a gente deve rumar. Este caminho de autenticidade. Esse caminho de lidar com a realidade da maneira efetiva.
entendendo que a realidade não são apenas as nossas expectativas, mas a realidade é o que ela é, com as coisas que são próprias dela. A realidade é a própria natureza. Entende? Ela é a própria natureza, ela é o que ela é. Ela não é o que eu quero. Ela não é o que eu quero. Por mais que eu tenha as coisas que eu quero na minha realidade, a realidade ela é o que ela é. Você tá entendendo? A realidade ela é o que ela é. Eu acho que a gente explorou bem esse tema. Eu vou deixar esse tema para você refletir, porque isso é importante. Reflita sobre esse tema, perceba, olhe para... Eu vou te sugerir duas coisas. Ouça esse áudio, tá? Você já ouviu esse áudio até aqui. Ouça ele novamente. E comece a pensar na sua vida seguindo as instruções que basicamente foram ditas nesse podcast. Você vai ver como você vai sacar coisas que outrora não sacava. Você vai perceber como existem verdades que você poderia estar enfrentando, mas está fugindo. Tá? E você vai se sentir mais aliviado. Porque agora você não vai entender como a vida te pregando uma peça. Você não vai entender das coisas como puro azar. Mas você vai começar a ver as coisas como uma série de acontecimentos intrincados na vida que são próprios do homem. E que vem na vida de alguns e que não vem na vida de outros. Perceba, nem todos vieram aleijados de nascença. Mas teve pessoas que vieram aleijadas de nascença. Isso é uma coisa que é própria do homem? É. Mas não acontece na vida de todos, logicamente. Acontece na vida de alguns. Entende? Mas pode ser que na vida desse aleijado, ele venha com uma coragem muito grande dentro dele. Mas outros não têm uma coragem muito grande dentro de si. Então o aleijado, ele pode ter vindo aleijado, mas veio corajoso. E o cara pode ter vindo com as duas pernas muito boas, mas veio medroso. E são coisas assim que acontecem na vida, você tá entendendo? Então, reanalise, analise, reanalise, analise, reanalise, vai encontrando as verdades e não fuja delas. Você vai ver que, cara, assim, isso puro e simples vai te levar a uma vida muito rica.